Vou viajando, não paro a jornada, pois sei onde essa rota vai me levar. Vou viajando, sem nunca desistir, pois sei exatamente pra onde ela vai me conduzir. Olá, viajantes da Rota 66 Espiritual, a nossa Bíblia Sagrada. Nós estamos nessa aventura maravilhosa e hoje nós vamos percorrer mais um trecho dessa jornada. Nós vamos falar sobre o livro de Ruth e quem vai comentar esse livro é a bispa Adriana Huck, de Sinop, no Mato Grosso. Eu tenho certeza que você vai aprender muito. Mas antes, quero pedir para você, faça a sua inscrição, ative o sininho. Também aperte aqui o like, que é muito importante, e compartilhe o link com outras pessoas. Eu sei que vai ser especial. Vamos viajar? Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui, estamos passeando, estamos viajando nessa jornada maravilhosa da Rota 66 Espiritual, a Bíblia Sagrada. Nós vamos receber agora uma pessoa queridíssima, que é uma amiga, bispa, ela e seu esposo estão fazendo história no Mato Grosso, lá em Sinop. E eu quero receber então bispa Adriana Huck. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, bispo. Obrigada pelo convite, por estar aqui falando desse livro, né, tão especial, História de Mulheres tão especiais. E nós estamos aqui no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso, né, o nortão do Mato Grosso, cidade de Sinop, quase divisa com o Pará, né, na Amazônia Legal. Estamos aqui, né, cumprindo o nosso propósito, levando a palavra de Deus para as pessoas, e estou feliz hoje de poder estar aqui nesse projeto tão interessante, né, a Rota 66 da Palavra, e feliz. Muito obrigado pelo convite e vamos lá. Tá bom, dá um abraço no bispo Ricardo, homem querido, meu amigo, meu irmão, eu gosto muito, viu? Amém, dou um abraço sim. Obrigada, bispo. Muito bem, vamos lá. As pessoas, geralmente gostam de saber sobre a autoria do livro, quando foi escrito, essas peculiaridades, né? Interessante. Tá? Às vezes a gente tem informação, às vezes não. Queria te perguntar, quais as informações iniciais que você tem a respeito desse livro? Você sabe o autor, sabe quando foi escrito? Qual que é a ideia? Alguns historiadores dizem que o autor foi Samuel, né? Mas na realidade não tem como confirmar exatamente isso, não tem uma confirmação exata de quem foi o autor, né? Esse livro, a história se passa no período em que Israel estava sendo governado pelos juízes, né? No período dos juízes, ele se passa nesse tempo. É a narrativa feita do ponto de vista de duas mulheres, né, do ponto de vista feminino, um livro histórico, né, um dos livros eu tive como livro histórico nesse período, e esse livro conta a história de uma família, né, da família de Elimelec e a sua esposa Ruth, seus filhos Malom e Quilion, e conta a história de quando eles saíram de Belém, da região de Belém, e foram, Belém de Judá, porque naquela época estava tendo muita fome naquele tempo, naquela época. E eles foram para Moabe, para a região de Moabe, e lá eles continuaram sua vida, né, longe da terra de Belém, e depois de um tempo, Elimelec faleceu, ele morreu, e depois seus filhos se casaram com mulheres moabitas, né, mulheres daquela região, Orfa e Ruth. Depois de um tempo, os filhos de Elimelec, os filhos de Noemi, morreram também. Então, ficou Noemi, a viúva, junto com suas duas noras, viúvas também, Orfa e Ruth, e elas decidiram voltar, depois de estarem sozinhas. Noemi decidiu voltar para a terra de Belém, porque ela ouviu falar que lá naquela terra não estavam mais passando fome, a situação já tinha se melhorado, e elas resolveram voltar. Foi quando no caminho uma das noras, né, Orfa, voltou ficou em Moabe, e Ruth, que era uma das noras, foi com ela. Chegando lá, elas passaram por algumas situações. Ruth conheceu Boaz,
e se casou com ele e teve seus filhos, né? Então essa é a história, e em torno dessa história tem muitas lições para nós, muitas lições, como é um livro histórico, alegórico, um livro que traz em relação aos personagens, né, coisas sobre a atitude de Deus conosco, né, sobre a ação de Jesus na nossa vida. Então nós podemos olhar as atitudes das pessoas, atitudes dos personagens, né, os acontecimentos, tudo com alegorias para a nossa vida hoje, né? Então é um livro muito interessante, porque ele conta a história de antepassados do rei Davi e antepassados de Jesus Cristo. Quando termina o livro de Ruth, ele é em seguida no tempo de Juízes, né, que os juízes governavam. Então o livro de Juízes, que foi antes de Ruth, ele termina assim, nesse tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo. E aí começa o livro de Ruth e dá a impressão que Deus quis resolver, né, esse problema. Não tinha rei, então Deus abre um parênteses, coloca o livro de Ruth para contar a história da família do futuro rei de Israel, da onde viria a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um livro que ele é muito importante para a nossa história como cristãos, que fomos adotados, né, enxertados na raiz, né, do povo de Israel, aceitos, né, através de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender, né, saber como veio. Então uma história linda, uma história de amor, contada no ponto de vista feminino, né, do ponto de vista de duas mulheres, e que foi feito num período onde o povo de Israel estava numa instabilidade espiritual, uma instabilidade social, uma instabilidade política muito grande, e eles precisavam de um rei. Eles tinham o desejo de ter um rei, e foi quando Deus abriu essa história e começou a contar a história da onde viria o rei. Uma coisa interessante que eu acho, logo no início, é sobre esse fato deles deixarem Belém, né? Saírem de Belém, porque há uma crise em Belém, e aí depois eles vão para Moabe, e depois eles retornam para Belém. Olha que coisa interessante. E aí é ali que Ruth tem o seu filho, né? E onde tudo acontece na história de Ruth, na verdade, onde a história culmina com a vitória, é em Belém, justamente onde Jesus nasceu. É um fato interessante esse, né? Fala um pouquinho dessa ideia deles deixarem Belém, deles irem para Moabe, né? Como você enxerga a figura tanto de Belém quanto de Moabe nessa história? Você poderia falar um pouquinho para a gente? Saíram de Belém, eles eram de Efrata, né? Uma vilarejo, uma cidadezinha perto de Belém, da região de Judá, e o Belém significa casa do pão, né, comida. E aconteceu aquela situação da fome naquela região, e nós sabemos que todas as vezes que havia desobediência, havia o desalinhamento do povo judeu com a palavra de Deus, a terra sofria. Então a fome estava assolando aquele povo, né, numa situação terrível, e eles não confiaram, eles não tiveram fé. Elimeleque não teve fé de permanecer na casa dele, na casa da comida, no alimento, no pão, em Belém, e se mudou para Moabe, junto com a sua família toda. Moabe é um lugar de um povo tradicionalmente inimigo de Israel, um povo que ele era considerado inimigo de Israel por muitas situações. Era um povo idólatra, né? Um povo que tinha seus costumes, outros deuses com costumes, né, muito pagãos, muito terríveis, e ele foi para essa região, né? Tanto que quando eles foram para lá, bispo, e eles só sofreram, né? Eles ficaram, depois que Elimeleque morreu, a história conta que eles ficaram mais 10 anos lá, depois que os filhos se casaram, e elas não tiveram filhos, eles viviam numa total esterilidade. Até anotei o significado dos nomes, né, dos filhos de Elimeleque e de Noemi. É interessante porque o significado dos nomes era muito importante naquela época, e Malom significa enfraquecido,
doente, e Quilion significa ruína, né? Significa definhamento. Então, essa foi a vida que eles tiveram enquanto eles estavam em Moabe. Saíram da casa, né, de Deus, do Deus dele, do cuidado de Deus, e foram para uma região onde o povo que não tinha Deus, uma região fora, né, longe de Deus, e isso traz muitos ensinamentos para nós hoje, né? Quantas vezes nós saímos de perto de onde está o nosso alimento, da palavra, do cuidado, porque não conseguimos confiar, não temos fé, não perseveramos e partimos para caminhos que somente nos trazem esterilidade na vida, né? Quando Noemi voltou para Belém, né, as pessoas chegavam e falavam, mas essa não é Noemi, né? Noemi voltou, essa não é a Noemi que era esposa de Elimeleque? E Noemi chegou e falou assim, não me chamem mais Noemi. E Noemi significa agradável, significa deleite. E a Noemi falou, não me chamem Noemi, né? Porque eu saí daqui cheia de vida e voltei para cá sem nada. Deus me trouxe desgraça. É muito sério isso que ela falou. Ela falou coisas muito pesadas pela vida que ela teve. Deus me trouxe desgraça. Então ela falou, me chamem agora de Mara, que quer dizer amarga. Noemi voltou amarga, né? E culpou Deus, mas por decisões que eles mesmos tinham tomado. Eles decidiram sair do cuidado de Deus, eles decidiram sair da casa do pão, eles decidiram sair de Belém, da terra deles, e ir para um lugar do povo totalmente idólatra, inimigo, com costumes errados, né? E quando ela volta nessa situação toda, né? Moab era os moabitas, é a terra lá do Balaque, do Balaão, não é essa terra aí? Essa terra era um povo bem complicado, né? Na história do povo de Israel, eles eram inimigos tradicionais do povo de Israel por conta de várias situações que tinham acontecido. Uma delas é porque quando o povo de Israel estava saindo do Egito, o povo não deu comida para eles, né? Deixou eles sem comida. E depois outra situação, quando o rei de Moabe contratou Balaão, né, o profeta Balaão, para amaldiçoar Israel. Contratou um profeta, profetiza maldição aí para esse povo. E no fim da história, a maldição se tornou bênção, né? Porque o povo não profetizou maldição. E lá em Deuteronômio, eles dizem que até a 10ª geração, por causa dessas coisas que aconteceram, até a 10ª geração, nenhum moabita poderia participar do povo de Israel, né? Até a 10ª geração eles não poderiam participar, andar junto ou ser parte do povo de Israel. Os moabitas surgiram, né, junto com os amonitas do incesto entre Ló e as suas 2 filhas, né? Então tem o povo de Amon e o povo de Moabe, né, os moabitas. Então é uma história, um povo que tinha costumes muito, muito terríveis e era muito difícil para o povo de Israel conseguir conviver naquele lugar. Tá aí porque que a família de Elimeleque deu tudo tão errado e sofreu tanto. Pela escolha que eles tiveram de viver, né, num lugar como esse. Elas ficam viúvas, as 3, né? E aí resolvem voltar, né? Mas não é as 3 que resolvem voltar, né? Somente 2 delas resolvem. Na verdade, uma resolve voltar e até pede para que as outras fiquem, e uma das 2 noras dizem, não, eu vou contigo. Mas tem aí, nessa história do eu vou contigo, tem algo, parece que essa forma de falar eu vou contigo é mais forte, né? É mais poética, é mais forte, que até se confundem nos casamentos, se confundem, né? Quem está falando para quem, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, que eu acho que é bastante interessante para as pessoas que estão nos assistindo. Porque nós já ouvimos esse texto, né, em vários casamentos, né? Eu já ouvi em vários casamentos e eu achava muito lindo. E quando eu conheci a Bíblia, eu falei, mas gente, isso não foi o noivo falando para a noiva, nem a noiva falando para o noivo, foi a nora falando para a sogra, né? Eu falei, então, nos casamentos, as noivas têm que ter a coragem de recitar para a sogra, né?
quando Noemi resolve voltar para Belém, a história conta aqui que elas estão voltando, ela para e fala, não, peraí, fala para suas duas noras, vocês não precisam ir comigo, né? Vocês fiquem com os seus pais, porque elas tinham a família ali ainda, vocês fiquem com seus pais, eu não posso mais ter filhos para vocês se casarem, eu não posso mais cuidar de vocês, então vocês fiquem aí com suas famílias, voltem para suas famílias. E teve um choro, elas choraram, não, nós vamos junto com você. E ela falou, não, eu não posso cuidar de vocês. Então, Orfa, uma das noras, despede dela e vai embora. E aí Noemi chega para Ruth e fala, olha, ela já foi embora, ela voltou para os seus pais e para os seus deuses. E você, o que você vai fazer? E aí, nesse momento, Ruth, né, fala, não me force a te deixar. Né? Para onde você for, eu vou. Onde você pousar, eu pousarei. Seu povo vai ser o meu povo. Seu Deus é o meu Deus, né? E ela é tão enfática no que ela fala. E ela fala que parafraseando, né? Se eu não cumprir isso que eu estou prometendo, que Deus me mate, né? Que eu morra. De tão grande era a decisão que ela tinha de seguir Noemi, né? Então, a história conta que quando Noemi viu que a decisão de Ruth estava tomada, que Ruth tomou uma decisão muito séria, ela entendia as implicações espirituais que isso estava envolvendo, dela deixar o povo dela ir para o povo, né, de Israel. Ela estava tão decidida que Noemi não insistiu mais para ela ficar. Eu vejo uma coisa tremenda nessa história, porque o que acontece? Noemi, ela está decepcionada, ela está... Como ela mesma diz, ela está amargurada, né? Mas o interessante é que, primeiro, deve ter sido uma excelente sogra, né? Também, para ser tão amada, mas não somente isso, eu penso nessa questão também do testemunho que ela deve ter dado enquanto mulher de Deus, porque apesar que naquele momento da vida dela ela não estava bem, naquele momento ela estava daquela forma, né? Questionando a Deus e tudo mais. Mas o testemunho dela é tão forte que o testemunho da vida dela arrasta Ruth, independente do momento que ela vive. Mesmo que ela está vivendo um inverno na vida dela, né? Mas o que Ruth enxergou nela sempre foi uma mulher de Deus. É assim que você enxerga também? Sim, bispo. Eu vejo que ela, por causa de todas as situações que aconteceram com ela, do sofrimento enorme que ela passou, mas ela foi testemunho de um Deus diferente para Ruth, né? É tão forte isso que quando lá na frente, né, quando Boaz e Ruth se encontram, Boaz diz para ela que Deus a abençoe, né? Que Deus abençoe Ruth e que esse Deus debaixo do qual ela veio buscar refúgio, que esse Deus abençoe ela. Então, Ruth, ela foi atrás de um Deus que cuidasse dela, né? Debaixo das asas daquele Deus que ela foi buscar refúgio. Então, ela conheceu esse Deus. Quando ela saiu de Moab, ela já queria esse Deus. Ela queria mudança espiritual para a vida dela e ela sabia que era lá em outro lugar, que ela teria que mudar do ambiente geográfico para ela estar debaixo, né, conhecer esse Deus. E ela teve a oportunidade de conhecer esse Deus através do testemunho de Noemi. Apesar de tudo, Noemi mostrou para elas um Deus verdadeiro, de certo, né, contava as histórias daquele Deus, como o povo de Israel aprendia as histórias, e foi atrás desse Deus que ela foi também, porque ela poderia ter ficado na família dela. A Ruth não estava desamparada. Ruth estava ali perto da família, talvez os pais e a mãe estavam vivos, né? Ali tinha a família toda, mas ela decidiu sair daquele ambiente espiritual e ir atrás do Deus que Noemi tinha apresentado para ela. Elas chegam de volta em Belém e aí começa a história, então aí começa essa história de Ruth e Boaz, né? Gostaria que você falasse um pouquinho dessa história agora pra gente, né? Pelo menos do começo, depois a gente termina ela, mas como é que é esse começo aí? Quando elas chegaram em Belém,
Ruth já se dispôs já foi proativa e se dispôs a procurar um meio dela da subsistência dela. Ela falou, eles estavam terminando a colheita da cevada, iniciando a colheita do trigo, e pelo costume que eles tinham, eles permitiam que as pessoas necessitadas passassem atrás dos trabalhadores que estavam fazendo a colheita e pudessem pegar os restos daquela colheita, o resto que eles deixavam. E Ruth foi fazer isso. Ela falou, eu vou atrás, E ela começou a colher o resto das espigas, né, que a história conta, e ela teve o encontro com Boaz, né? Depois o Boaz chegou, o Boaz era o dono da terra. Boaz, ele era parente de Elimeleque, ele era um parente, né, de Noemi, ele era um parente de Elimeleque, mas ela não sabia quando ela começou a trabalhar lá, e chamou a atenção dele a produtividade dela, o trabalho dela. Boaz perguntou, quem é essa moça que está trabalhando aí? Os funcionários falaram, ela é a Ruth, ela é a Moabita, Ruth a Moabita que veio com Noemi, ela é a nora de Noemi, e ela está trabalhando aqui desde cedo, não parou um minuto, só parou para descansar um pouco, já continuou trabalhando, e Boaz já se encantou com aquela mulher, com a proatividade e a produtividade daquela mulher, e deve ter se encantado, porque ela devia ser bonita também, né? Não só com a produtividade dela. Boaz deu grãos para ela levar. A gente foi para casa, voltou para Noemi, contou a história de Noemi. Noemi falou, mas quem é esse homem bom que deixou você colher nos campos dele? Ela falou, ele é Boaz. E a Ruth continuou trabalhando no campo. A história diz que ela ficou trabalhando até o final da colheita da cevada e do trigo. E Noemi chegou para ela e falou, olha, minha filha, eu estou muito preocupada com você, eu preciso que você se case, para você ser sustentada, para você ser feliz, para você, né, ter sua vida. E ela falou, eu vou te explicar o que acontece. Ela falou, Boaz, esse homem que você está trabalhando no campo, ele é parente nosso. E ele vai fazer na sua vida o papel de resgatador. Aí surge esse papel, né? Essa instituição, que é uma instituição legal nessa época, que o parente faria o papel de resgatador. E ele faria duas coisas, né? Ele seria o resgatador e também entraria a instituição do levirato, que é o seguinte, o resgatador, ele compraria, adquiria as terras do falecido, né? Para que o falecido não ficasse sem herança. E ele também, pela instituição do levirato, que é outra instituição legal, ele casaria com a viúva, para que os filhos dele com a viúva tivessem o nome do falecido, para que tudo isso, para que o nome do falecido não saísse da genealogia, não fosse apagado, né? Então ele seria o parente que poderia cumprir isso na vida de Ruth, e Noemi sabia disso, né? Então Noemi combinou com ela, falou, olha, tal momento você vai chegar, você vai se deitar perto dele, né? Você vai se cobrir com a capa dele e você vai dizer para ele o que ele é para você. E aí, naquele momento, né, depois deles terminarem lá um trabalho na colheita, eles tinham se alegrado, bebido, ele dormiu. Quando ele acordou, ele viu aquela mulher aos pés dele, ele assustou. Ele falou, o que é isso? Ele falou, não, eu sou Ruth, sua serva, e você é o meu parente resgatador. Né? Eu quero que você faça essa função na minha vida, você vai ser o meu parente resgatador. E ele entendeu, né? Ele aceitou isso, mas ele informou Ruth, falou, antes de mim tem outro parente, tem uma pessoa mais próxima a mim, mas espera aí que eu vou resolver esse problema, né? E ele saiu cedo para resolver esse problema. Ruth e Noemi falou para Ruth, não, ele não vai sossegar enquanto ele não resolver hoje esse problema. Ele foi para a porta da cidade, encontrou o fulano, né? Não fala o nome dessa pessoa, tem versão da Bíblia que fala que é o fulano lá. De fato, a Bíblia não menciona, né? Tem pessoas que não são mencionadas, né? Como Lázaro e o rico. Fala, o cara é rico, mas não tem nome. Lázaro é pobre, mas tem um nome. Engraçado, o céu conhece ele, né? E o céu nem conhecia esse outro, né? O céu conhecia era Boaz, né?
E aí é muito interessante justamente isso, que ele se coloca naquela questão, porque tinha, inclusive, a questão aí é porque havia um compromisso duplo, como você disse, né? Não apenas deveria comprar a terra, né? Resgatar a terra, mas também tinha que se casar, né? Com Ruth. E aí vem toda a questão, né? Como que Deus vai montando as coisas, né? Por quê? Porque alguns até querem algumas coisas, mas não querem outras, né? Nesse caso, aquele resgatador que tinha o direito, ele não queria se casar. Ele queria comprar terra, mas não queria se casar. E Boaz, acima de tudo, queria se casar. Era o compromisso maior, era o amor que ele tinha. Quer dizer, é uma história movida por amor acima de tudo, não é isso? Já o plano de Deus ali, né? Organizando tudo para essa família ser formada, né? Para a genealogia que Deus tinha no coração de formar ser formada, né? Todos esses institutos legais teriam que ser cumpridos pelos parentes mais próximos ou pelos irmãos do morto. Como não tinha mais irmão, não tinha mais ninguém, né? E Boaz chegou para esse outro parente e falou: o parente falou, eu quero a terra. Mas ele falou, você está sabendo, né? Tem até uma versão que fala, você está sabendo que se você pegar a terra, você vai ter que casar com a viúva, né? Ele falou, não, casar eu não quero. Ele só queria resgatar a propriedade. Ele falou, se eu casar vai atrapalhar a minha herança. E aí Boaz, aí na hora lá já trocaram a sandália, né? Que representava o acordo, deu a sandália e falou, então eu caso, eu resgato, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Então como é uma história de amor, né? O livro de Ruth é isso, o amor, o propósito que eles viam em tudo isso, né? Mesmo nas dificuldades, mas o propósito de Deus era maior em tudo isso e Deus estava usando, né? Aquela família, aquele casal. Isso foi que o Boaz conseguiu, de fato, resgatar. Foi o remidor, né, de Ruth, foi o remidor, né, comprou as terras de Elimeleque, né? Então garantiu toda essa questão da posteridade. Então conta um pouquinho desse fechamento dessa história, por favor. A figura dele de resgatador, né, traz para nós a figura de Jesus, né? Como esse livro ele traz figuras para nós, ele traz a figura de Jesus porque o resgatador, ele resgatou a história, né, daquela família, ele resgatou toda a dignidade daquelas mulheres, né? Ele deu a continuidade na história da família, né, de Elimeleque, de Malom, deu a continuidade naquela história. E um dos assuntos, né, principais desse livro é essa questão de Boaz ser o resgatador, né? Então essa decisão dele de ser o resgatador, ela mudou a condição de Ruth, mudou a condição de Noemi, mudou a condição de todo o povo de Israel e mudou a condição nossa, né? Porque através dessa família que foi formada, nasceu Obed e depois veio o rei Davi, né? E do rei Davi nós sabemos que da herança de Davi veio Jesus Cristo e por causa disso o nosso resgate aconteceu, né? A nossa redenção aconteceu. Então é dos temas, né, principais de Boaz ter sido resgatador de Ruth e essa situação, essa herança nos alcançou. E um dos outros temas importantes também que fala, além do resgate, é a questão da bondade, né, da benevolência, da bondade, que isso mostra a bondade de Deus para com as nossas vidas. Primeiro, a bondade de Ruth para com Noemi, né? Ruth deixou a família dela, deixou a terra dela, deixou tudo para acompanhar aquela mulher que ela sabia que estava em condições mais difíceis do que ela, né? Uma senhora que tinha ensinado tanta coisa para ela, que tinha ensinado sobre o Deus verdadeiro para ela, que tinha inspirado ela em buscar abrigo nas asas desse Deus verdadeiro. Ela não queria deixar essa mulher. Ruth cuidou de Noemi, Ruth alimentou Noemi, Ruth fez o que Noemi disse para ela quando foi para ela se casar com Boaz, né? Então, e depois vemos a bondade de Boaz para com Ruth, né? A história nos conta que Ruth chegou um momento para Boaz e falou, mas por que o senhor está sendo tão bom para mim?
Por que você está me ajudando tanto? E ele disse que uma das coisas que mais chamou a atenção foi a bondade que Ruth teve com a sogra dela. A bondade, todo mundo via a bondade de Ruth com Noemi, né? E aí a gente volta para aquele texto lá em Efésios, né, que diz assim: se você fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, né? Então, a atitude de bondade, elas trazem para nós atitudes de bondade de Deus, das pessoas e de Deus também. Esse livro mostra a bondade dele para a nossa vida, né? Porque Deus, ele não se importou com quem Ruth era. A história várias vezes chama ela de Ruth a Moabita, Ruth que veio de Moabe, para as pessoas lembrarem quem ela era, o povo que ela fazia parte, mas Deus não olhou para isso, né? Então, quando Ruth decidiu estar debaixo das asas desse Deus, buscar refúgio nesse Deus, né? Essas implicações espirituais foram muito fortes, e isso é para a nossa vida. Quando nós decidimos estar como Ruth estava, né? Buscar refúgio debaixo das asas desse Deus, a bondade dele nos cobre, a bondade dele nos alcança, né? E nós podemos fazer parte disso, né? Através do resgate de Jesus Cristo na nossa vida, nós podemos experimentar da bondade de Deus. Bispo, aí, que coisa tremenda, né? A gente fica olhando toda essa história, que coisa mais linda essa história, né? E aí vem Obed, que é o fruto desse relacionamento de Ruth e Boaz, e Obed que representa essa alegria, na verdade. Ele representou toda essa alegria, né, para aquela família. Gostaria que você encerrasse falando um pouquinho disso também. A história conta, né, que, na verdade, quem depois cuidou, eles contam assim, né, que Noemi cuidou dessa criança, né, e essa criança trouxe alegria para Noemi, trouxe ela que voltou se sentindo vazia, como ela mesma disse, eu voltei sem nada, né, ela conseguiu a alegria de ver a descendência delas ter continuado através daquela criança, e as mulheres olhavam e falavam: essa criança trouxe alegria para você, ela é melhor para você do que marido, do que filhos. Então, ela teve de volta aquilo que ela perdeu. Quando ela voltou para Belém, apesar dela saber que lá estava a solução para ela, estava o caminho para ela de volta, mas ela voltou muito triste, né? E essa criança trouxe alegria para a vida dela. O renovo de que quando nós voltamos para a casa do nosso Deus, para debaixo da proteção do nosso Deus, para a casa do nosso Deus, para onde há pão, aonde há comida, né? Jesus é nosso alimento, né? Jesus é o pão vivo. Quando nós voltamos para Ele, a alegria entra de novo na nossa vida, e nós podemos entender que a nossa vida vai para um caminho totalmente, né, diferente, um caminho cheio. Nós que estávamos vazios, amargos, voltamos cheios de alegria e cheios de regozijo para alcançar tantas coisas, né, que ele nos promete. É verdade. Quando a gente vai para a presença de Deus e de Jesus, ele se torna o nosso resgatador, nos traz alegria e nos traz a garantia de um futuro. O que ela recebeu também de volta foi essa garantia do futuro, não é verdade? Mas, Bispo, agora eu gostaria que vou abrir agora o espaço aqui, eu vou sair da tela, a gente faz isso sempre, e eu vou deixar você aqui falando com essa pessoa que está nos assistindo. Eu gostaria que você agora trouxesse uma mensagem toda especial para essa pessoa, e ao final faça uma oração. Assim que você terminar a oração, eu volto contigo aqui e a gente encerra, tá bom? Ok. Esse livro de Ruth, apesar de ser um livro histórico, como todos os outros livros da Bíblia, nós não podemos ler a Bíblia somente como uma história para nós. A Bíblia é uma história do povo de Deus, é a nossa história, é a história do nosso resgate, é a história da nossa vida, e nós temos que encarar a Bíblia como isso, como a vida para nós. Quando a palavra entra em nós nos tornamos vivos, né? Então, tantas lições que Ruth nos deixou, que você possa ler esse livro, né, quantas vezes você puder, em cada atitude, em cada decisão dos personagens, você possa colocar a sua vida, a sua história, e tirar coisas importantes para você.
né? Tantas lições. Ruth, ela mudou, ela decidiu mudar. E quantas vezes nós precisamos de fé para tomar atitudes que nós precisamos na nossa vida para mudar? Que hoje, você lendo esse livro, você ouvindo essa história da vida de Ruth, Deus enche seu coração de fé para você tomar as decisões, as mudanças que você precisa tomar na sua vida. Não importa quando, que época que você está ouvindo isso, né? Entenda que na mudança que você precisa fazer, Deus vai te suprir, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, você precisa só confiar, né? Precisa ter força e fé para deixar coisas para trás, os costumes, pessoas que não são boas para você, deixar coisas emocionalmente para trás também, né? Ruth, ela não ficou lembrando de coisas que ela deixou para trás, porque ela entendia que lá na frente tinha coisas muito melhores esperando por ela, né? Ela entendia que lá na frente ela estaria debaixo das asas, debaixo da proteção daquele Deus, né? Então, ela sabia que ela tinha que conquistar um futuro diferente para ela, e sempre você pode conquistar um futuro diferente para você, né? Comece hoje, agora que você está assistindo isso, comece a semear coisas para você colher lá na frente no futuro diferente para você, né? Não gaste a sua energia semeando coisas, lembrando de coisas do passado. Não gaste sua energia lembrando do passado, gaste sua energia semeando conquistas lá para o futuro. Noemi falou, fica, eu não posso te ajudar, mas Ruth se automotivou. Tinha uma motivação maior por trás de tudo. Então, se pessoas não te motivarem, se você tiver decepção com pessoas que querem te impedir de seguir esse Deus, não faça como Ruth, seja motivado, né? É muito bom pessoas te motivarem, mas se ninguém te motivar, vai atrás sozinho, né? Aprenda a se ligar a pessoas certas. Ruth, ela sabia que ela tinha que deixar o povo dela para trás e começar a se ligar a pessoas certas. Ela ouviu a voz da sabedoria daquela mulher mais velha, Noemi. Então, valorize a sabedoria de pessoas mais velhas, valorize pessoas que podem te ensinar, siga conselho de pessoas sábias, né? E se afaste de conselho de pessoas nécias que não seguem esse Deus que você deseja seguir. Busque sempre estar produzindo, né? Busque produzir. Ruth, ela sempre produziu. As pessoas se impressionaram com a produtividade dela, como Jesus, quando buscou os discípulos dele, buscou os que estavam trabalhando, né? Então, Deus, ele não se agrada de improdutividade. Então, seja produtivo, querido. Pode ser que você não está hoje fazendo aquilo que você deseja, né? Como Ruth, o desejo dela não era ficar colhendo restos da plantação dos outros, mas ela fez isso por um período, e ela fez com coração, e ela fez bem feito. Então, onde você estiver fazendo o que você estiver fazendo, faça bem feito, seja produtivo, né? Então, uma decisão, ela muda tudo. É a decisão de Ruth, uma mulher que cresceu no paganismo e nos inimigos do povo de Deus, uma descendente de Moabe, né? Pôde ter uma história diferente porque ela decidiu. Ela decidiu mudar. E por causa da decisão dela, por causa da decisão de Boaz, né? Elas entraram na linhagem de Jesus Cristo. Depois Ruth e Boaz veio Obed, depois Jessé, depois Davi, depois Jesus. Então, nosso futuro, ele não é decidido pelo nosso passado. Nosso futuro não é decidido pelas coisas que aconteceram conosco no passado, nem pela nossa história, nem pela nossa situação financeira, nem de onde nós viemos, nem se nós fomos pessoas de família importante, não. Deus, ele não olha para o nosso passado para definir o nosso futuro. Então, nós temos que nos mover para frente. Temos que nos mover em direção ao que Deus tem para nós lá na frente. E a promessa que Deus tem para você é muito grande, são bênçãos muito grandes para a sua vida, e eu quero abençoar você, que você decida estar olhando para frente e seguindo em direção aonde está o Deus que pode acolher você debaixo das suas asas, que o resgate feito através do nosso Senhor Jesus Cristo possa tornar você nova criatura, e assim você poder experimentar a bondade desse Deus. Que ele te fortaleça, que ele te encha de fé
para você tomar as decisões que precisam ser tomadas, para você decidir alcançar coisas lá na frente que te esperam, e que o teu passado, que a tua situação do passado ou do presente não te prendam, mas que você esteja perto de pessoas que te façam romper, esteja perto de pessoas sábias que te aproximem de Deus, assim como Ruth esteve, e que você alcance todas as bênçãos na sua vida e para a vida dos seus filhos, dos seus netos e todas as gerações depois de você. No nome de Jesus. Amém. Amém! Nós pudemos, de fato, viajar. Tenho certeza que você foi muito edificado. Eu quero agradecer grandemente a Bispa por essa história tão fantástica que você compartilhou de uma forma tão rica, né? E que Deus abençoe muito. Muito obrigado pela sua participação. Amém. Deus abençoe, Bispo. Um abraço para todos, um abraço para a família, para a igreja. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Amém. Tchau.